Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo aqui falando sobre osteoporose e osteopenia, que vocês perguntam muito aqui no canal, porque eu, como neurocirurgião, a gente lida com muitas fraturas, em especial com fratura de coluna. E a gente sabe que é um problema muito grave, em especial na população idosa, né? E se você entende o que é osteopenia, o que é osteoporose, como prevenir, como tratar, quais são os primeiros sinais e sintomas, como identificar, você vai poder evitar ter as consequências da fratura por osteoporose, né? Em especial na população idosa, acima de 65 anos nas mulheres, aumenta muito a incidência, né? Para vocês terem ideia, né? Aqui no Brasil, né, o Ministério da Saúde, também o órgão de saúde norte-americano, né? Eles falam que da população idosa, né, em especial da população feminina, quase 25% acima de 60 anos vai ter osteopenia, osteoporose, né? Então vamos lá para vocês entenderem direitinho o que é essa doença e como evitar, né? Primeiro lugar, os sinais e sintomas vocês mais perguntam aqui. Tem muita doença que é doença silenciosa. Eu às vezes faço vídeo sobre as doenças e ficam perguntando, Júlio, mas sim, qual é o sinal e sintoma, né? Normalmente a doença ela é identificada, se não for investigada, pela idade, por fator de risco, quando tem uma fratura. Então, normalmente, ela é identificada quando o paciente tem uma fratura, aí o médico não entende por que esse paciente teve a fratura. A gente chama isso de fraturas patológicas. O que são fraturas patológicas? São fraturas que o evento que fez a fratura é muito leve, não era para fraturar. Vou dar exemplo, por exemplo, tive semana, paciente, uma lombada, o filho vinha lá atrás no banco, passou por uma lombada um pouquinho mais rápido, nada assustador, não foi acidente de carro, nada. Ela começou com a dor depois disso, né? Achou que tinha dado um jeito e tal. Quando veio, tinha uma fratura na coluna lombar. A gente fratura na coluna lombar porque passou numa lombada um pouquinho mais forte, e quando foi ver, fez a investigação, osteoporose. E a osteoporose deu esse sintoma, né, logo depois dela, da osteopenia, ou da fratura patológica. Não tinha uma lógica na queda. Às vezes uma queda em casa com idoso também se identifica, né? O grande problema que a gente tem, no caso da coluna da gente, é porque a gente é todo sustentado, né? A coluna está aqui. Então, as fraturas de fêmur são muito comuns de causas de fratura patológica e também na coluna lombar. Eu dei exemplo para vocês desse paciente que foi uma lombada, mas às vezes uma queda sentada da própria altura, foi amarrar um cadastro, caiu ali, de repente começa uma dor. Então, normalmente, o primeiro sinal e sintoma é esse, né? Mas como é que você vai identificar antes de ter um problema mais sério, ter uma fratura, né? Primeiro aspecto é a investigação. O ginecologista e o geriatra têm um papel muito grande, especial a população feminina acima de 65 anos, ou alguém que tem história familiar, tem fator de risco, tabagismo, né, etilismo, vai ter que fazer investigação, densitometria óssea que vai ajudar a identificar isso. E muitas vezes o médico, né, o geriatra, consegue reverter. Ele vê que o paciente tem aquela osteopenia, osteoporose e vai fazer medidas clínicas, pode ser medicamentosa, mudança de hábito de vida, às vezes investiga vitamina D se não tem alguma deficiência, atividades, às vezes o sol ajuda bastante, né? Musculação, né? Às vezes atividades que até tem um determinado impacto, né? Óbvio que não pode sobrecarregar muito idoso, as articulações, às vezes eles têm muita dor, mas são atividades que ajudam também. Então, normalmente, essa identificação precoce do problema é o que mais vai ajudar você a evitar ter sintomas que normalmente já são quando tem o caso da fratura, né? Esse é o aspecto principal. É muito mais comum em mulher do que em homem, muito mais comum. A etiologia mesmo é a questão hormonal da mulher. Depois da menopausa, a mulher começa a perder massa óssea, né? Tem alguns pacientes que identificam, né, nessa fase de envelhecimento, ele reduz de tamanho também, é um sinal que você pode identificar. Como assim, Júlio, reduz? É porque o osso ele começa a ter um certo achatamento. O osso da gente, né, ele é trabecular, né? Ele não é fechadinho, não é uma massa sólida, né? Ele tem uns espacinhos entre um e outro. Então, como tem uma fragilidade óssea, aquilo começa e às vezes o idoso fala, poxa, eu tinha 1,70 m, agora eu estou com 1,65 m, né? É esse achatamento que acontece. É uma grande fratura, pode acontecer. É outro sinal e sintoma que às vezes você identifica, né? Uma vez que você tenha, são essas medidas que você faz. Ah, Júlio, mas eu não quero ter. Sou mais jovem que isso, eu estou chegando na idade, eu sei que eu não tenho, o gineco fez a densitometria, eu fiz, tá tudo ok. O que é que eu posso fazer, né? Mesma coisa que a gente falou para o tratamento, que pode dar uma revertida nessa osteopenia, osteoporose, você vai fazer de forma preventiva. Então, se alimentar com alimentos que ajudem muito nessa parte da calcificação, né? Os leites ajudam muito, queijo, iogurte, tem muito trabalho com iogurte mostrando que tem um benefício muito grande quanto a isso, né? As folhas, várias das leguminosas, elas ajudam muito, né? Então, folhas, elas ajudam muito pra gente, em especial eles identificam muito como as folhas de cor mais escura.
né? Você utilizar, você comer no seu dia a dia, você vê que é uma rotina de vida que você vai ter que fazer, né? É evitar o sobrepeso que atrapalha. Existem algumas medicações que você conversa com o seu médico que pode até predispor alguns problemas relacionados aos pneu osteoporose. Tem muito vídeo aqui no canal falando corticoide, por exemplo. É um dos remédios que quem toma corticoide aí pode ter uma osteoporose mais precoce. Às vezes paciente com outras doenças. Eu tive também um caso esse ano, recente, paciente jovem, 30 e poucos anos, fratura patológica, vai ver asma, muito tempo usando corticoide, acabou dando isso. Mas assim, seu médico vai acompanhar quanto a isso, né? Outro aspecto muito relevante, você além dessa parte alimentar, é a questão de atividade física. Então, as atividades físicas, em especial de impacto, óbvio que o idoso você tem que ter uma série de cuidados quanto a isso, né? As corridas, né? Musculação, né? Natação também ajuda, apesar de não ter tanto impacto, ela ajuda também, ela ajuda a fortalecer os ossos, né? A vitamina D é essencial, em especial luz solar. Óbvio que a gente tem um monte de preocupação com câncer de pele, a gente fala muito disso, né? Mas você tomar conforme, converse com o seu dermatologista, com o seu clínico, a quantidade razoável por dia de luz solar ajuda muito. A gente tem acontecido muito ultimamente as pessoas com problemas relacionados à vitamina D, né, porque não estão tomando sol. Em especial agora nesse período de pandemia, que 2 anos as pessoas saíram e se acostumaram a fazer tudo em casa. Isso pode prejudicar no longo prazo, né? Isso tem que ser luz solar mesmo, né? Não é essa luz artificial que a gente usa, nada disso, né? É a luz solar que vai ajudar muito, tá bom? Acho que isso que eu tinha de básico para falar para vocês, sinais, sintomas, tratamento. O idoso tem que ter muito cuidado, a gente tá falando de osteoponia, osteoporose, né? Mas uma vez que você tenha, tem que ter dobro de cuidado de queda, né? Então olha em casa, vê tapetinho, lugar escorregando, vê se no banheiro tem algum apoio para você levantar, se você escorregar, você conseguir segurar. O idoso tem muito problema de visão, então tem que ficar atento aos locais, batente, né? Tipo de sandália, tipo de calçado. E lembrando, quando tem essas fraturas patológicas, é uma das principais causas de morte no idoso. Fratura de fêmur, por exemplo, no primeiro ano, alguns trabalhos mostram 20% das pessoas chegam a morrer depois de uma fratura de fêmur. Ah, Júlio, mas como assim a fratura de fêmur? A cirurgia, ele fica acamado, né? Eu já tem um vídeo aqui de fratura de fêmur falando para vocês, são as complicações tardias que às vezes acontecem, por isso que a gente analisa um ano. No caso da gente, coluna também. Paciente de fratura, às vezes não é nada demais, eu uso colete, a gente opera, a cirurgia sai tudo ok, mas ele vai ficar acamado, mais dificuldade para andar. Não é que fique acamado, mas diminui a mobilidade, então aumenta o risco de trombose, trombose venosa, trombose pulmonar. A gente sabe idoso quando interna tem a questão até psicológica dele, né? Muitos tem até delírio, né? É chato você ficar internado, acamado, com dor, então é um problema muito sério. Por isso que a gente tem que prevenir essa doença. Espero que tenha ajudado, abraço.